Fala galera, tá começando mais um episódio do podcast E aí Comunicação. Eu sou Rafaela Lins, a sua apresentadora, e aqui a gente vai falar um pouco sobre cada nicho da comunicação e discutir o impacto da tecnologia neles, como ele pode impactar o profissional e a experiência do espectador. Hoje a gente vai bater um papo com a diretora, atriz e médica Sininha de Paula. Gosto sempre do médica. É, porque ninguém espera, né? Poucas pessoas sabem. Não. Obrigada por estar aqui, Sininha. Imagina. Para começar, eu queria que você falasse um pouco de você, da sua trajetória de vida, de como você começou. De como eu comecei? É. Cara, as coisas aconteceram muito sem previsão, entendeu? Na realidade, eu nunca organizei minha vida para estar na arte. Eu organizei minha vida para ser médica. E, desde menina, é claro, eu sou de uma família de gente ligada a isso, né? Eu assim, observava, mas eu era uma menina muito introspectiva, muito calada, muito quieta. Então, na realidade, para a família, foi uma surpresa eu acabar nesse nicho da comunicação, já que eu era uma menina praticamente das exatas, gostava de física, química e matemática, não era uma menina, entendeu, que soubesse, que tivesse afluência no português, que escrevesse belas redações, que dissesse assim, ela vai ser jornalista, ela vai ser redatora, ela vai ser isso, ela vai escrever um livro, nada disso. Eu era uma menina das exatas. E aí, de repente, na minha vida, eu fui chamada pela minha freira da escola. Tinha uma freira que dava aula de português para gente, Madre Letícia, das religiosas angélicas ali do Colégio São Paulo, do Arpoador. Ela virou para mim e falou assim, eu vou montar uma peça, eu não sei porquê, toda vez que eu entro em sala de aula, Maria Lupicínia, porque é assim que eu me chamo, eu olho para você e lhe vejo fazendo teatro. Aí eu olhei para ela, achei tão estranho aquilo que ela falou. Ok, era uma escola só de meninas, a gente montou um espetáculo chamado Natal na Praça, de um francês, Henri Guéon, que, como a gente não tinha menino no elenco, porque era uma escola de menina, as meninas faziam meninos. Claro, eu com essa voz grave, fui fazer o quê? Eu fiz o masculino, eu não fiz o feminino. Mas eu fui agraciada pelo melhor do masculino. Eu fazia um menino cigano, que era menino Jesus, depois no Alto de Natal, e depois Jesus e os apóstolos, que é quando Jesus aparece para os apóstolos, né, menino ainda, criança. E aí, quando terminou o espetáculo, os cenários eram de um grande cenógrafo da TV Globo, que depois foi ser da TV Globo, mas ele, na época, era da TV Rio, chamado Abel Gomes, que é muito conhecido. E ele fez o cenário, né? Os cenários todos, assim, não sei quem é que conhecia, quem é da sala de aula, que tinha toda essa colocação aí. E aí, várias pessoas foram assistir, vários críticos de teatro, pessoas de teatro. E aí eles ficaram meio que encantados com a menina que fazia o menino Jesus, que era eu. Aí, então, no ano seguinte, né, isso eu tinha 10 anos, no ano seguinte, a freira disse assim, vamos fazer o Pequeno Príncipe, e você será o Pequeno Príncipe. Porque não tinha também muitas opções, né? Então, dentro das opções que ela tinha, eu fui ser o Pequeno Príncipe. E outras pessoas que hoje em dia eu acho até tão... uma não está, engraçado. A Flávia Travassos, da família Travassos, tem a Patrícia Travassos, a Flávia Travassos e a Paula Travassos. Todas as três eram da minha escola. Mas a Flávia foi que fez comigo na escola, né, o Pequeno Príncipe. Ela fazia, acho que era a Raposa que ela fazia, não me lembro bem. E no Pequeno Príncipe, especificamente, o meu pai levou era um cronista chamado Henrique Pongetti, que escrevia para o jornal Correio da Manhã, que eu nem me lembro se esse jornal depois é que
virou o jornal o Globo, ou se esse jornal era um jornal outro que acabou e depois veio o Diário de Notícias que virou o Globo. Eu não tenho muito bem, é porque eu era muito criança. Eu sei que ele veio e ele assistiu o espetáculo e ele fez uma crítica focada no meu trabalho de atriz. Não porque o meu pai porque meu pai não foi ver, porque meu pai tinha um verdadeiro horror da possibilidade de eu também ser do meio artístico. Né? Ele estava preparando a mais nova médica da família, né? Junto com a minha outra irmã mais velha. E a minha irmã mais nova ainda não tinha nascido. E aí, nessa confusão toda, quando o Henrique Pongetti fez essa crítica, aí o meu pai falou assim para minha mãe: Lupa, essa menina tem que ser atriz, eu acho. Eu tenho que modificar a minha maneira de pensar com relação, porque ele não escreveu isso à toa. E quando ele me mandou a cópia da crítica, ele falou: vocês estão perdendo tempo, vocês têm que botar essa menina para estudar. Então, eu estou pensando em mandá-la, assim que ela tiver com 14, 15 anos, para estudar em Londres. Aí a minha mãe desesperou, porque tudo que a minha mãe desesperava era ficar longe da gente, né? Então, mas de qualquer maneira, minha mãe me levou no tablado. Cheguei no tablado, eu fui assistir uma aula da irmã da Maria Clara, que dava aula para criança. Eu odiei. Falei para a mãe que eu não queria. Mamãe, não quero fazer essa aula, de jeito nenhum, não quero. Era Iraci, eu não sei por quê. Não sei por que eu odiei, não me lembro o motivo. Eu simplesmente tomei pânico, saí da sala, não quis. Aí a minha mãe falou: não vão forçar. Aí a Maria Clara vinha passando, falou: oi, tudo bem? Aí ela falou: ela ia fazer a aula da Araci, mas ela não gostou. Vem fazer a minha aula, vem ficar na minha aula. Aí eu olhei para a cara dela assim, ela falou: senta aqui no meu colo, fica aqui no meu colo, e se você sentir vontade de ir embora, você vai embora. Tá bom, aí eu fiquei no colo da Maria Clara, sentadinha, né? E sempre fui baixinha, então, com 10 para 11 anos, meu amor, baixinha também estava. Né? E era assim, tinha Djenane Machado, tinha muita gente importante na época, filha do Carlos Machado, que foi um homem grande do teatro, de revista no Rio de Janeiro. A Djenane era filha dele, era um homem da noite, era um homem que fazia os shows dos cassinos, as coisas. E outras pessoas famosas também estavam ali, Vera Seta, Ivan Seta, tinha várias pessoas que depois foram ser atores mesmo de teatro e tudo. Aí a Maria Clara falou: quando você sentir vontade, você levanta, sobe e faz alguma coisa. Em um determinado momento, eu levantei, fui lá e disse uma poesia, porque eu sabia muitas poesias, eu gostava de poesia. Uma criança estranha, né? Aí ela olhou para mim assim, não falou nada, eu disse: senta aqui. Eu sentei do lado dela e fiquei. Aí a minha mãe ficava lá atrás, minha mãe era advogada, minha mãe trabalhava, né, era advogada da SUNAB e tinha um escritório de direito de família com um grande advogado de direito de família, que por acaso é pai também de uma menina que hoje em dia é diretora. Olha que engraçado, né? O doutor Studart, e ela, acho que o nome dela é Adriana Studart, ela fez CAL, foi professora da CAL e tudo. Bom, não importa, isso é um outro capítulo. E aí a Clara passou mais ou menos umas 2 semanas e ela veio com uma peça de teatro que ela escreveu, o primeiro texto dela adulto, que ela queria trazer todas as pessoas que fizeram tablado e que viriam para fazer esta peça, né? E esse elenco era um elenco um pouco bombástico, né? E ela escreveu um personagem para mim. Então, tinha assim: Rubens Correia, Ivan de Albuquerque, Jaqueline Nohans, Vera Seta, aí tinha Carmen Silvia Mugel, tinha Paulo Padilha, tinha Roberto de Cleto, eu, Germano Filho e minha mãe. Minha mãe acabou virando atriz assim também. De tanto ela ficar lá me levando,
É o que vai acontecer também com a Márcia Lins, em breve. Aí fica mais fácil, porque ela já é, como é que você diz? Ela já é tá no jornalista. meio, né? Jornalista, gosta de falar. Gosta de falar, para ela tá simples. Para minha mãe, apesar de que advogado também gosta de falar, né? A minha mãe foi uma grande novidade. Meu pai não gostou muito da ideia, não. Mas não tinha muito jeito. Também era bom porque ela estava comigo ali levava o tempo sempre. todo. E aí eu tive uma outra crítica linda do Ian Michalves, que aí então a minha mãe disse, essa menina é atriz mesmo, não tem jeito, vamos ver o que é que vai acontecer. Depois Maria Clara escreveu a Maria Minhoca para eu protagonizar, e aí saí do tablado e disse a seguinte frase no dia que eu saí do tablado: eu estou saindo porque eu vou fazer medicina. Todo mundo arregalou o olho, meu pai arregalou o olho e falou, que isso? Eu falei, estou falando, estou saindo do tablado porque eu vou fazer medicina. Fiz o vestibular unificado da SESGRAN Rio, passei em 10º lugar, escolhi, queria fazer medicina na UF, meu pai não deixou. Aí, como eu não tinha ponto para o UFRJ, o que eles precisavam, eu fui para a Unirio. E aí, me formei em medicina. Quando estava, assim, mais ou menos, já na residência médica, eu acho que não. Estava na faculdade ainda. Aí teve uma festa de aniversário da minha avó, e estava todo mundo reunido assim, aí eu comecei a brincar. Chico Anísio não estava, tio Chico não estava, e eu comecei a brincar fazendo a voz de um personagem dele, que eu achava muito engraçado. E eu conseguia colocar a voz naquele lugar ali para fazer. Aí eu fiquei brincando com os meus primos, com o Marquinhos Palmeira, com o Lug, com o Duda, com todo mundo. O Bruno ainda não tinha nascido, o Bruno ainda não existia. O Niso era criança, pequenininho, brincando com isso. Quando eu brinquei com isso, nada mais aconteceu do que eu receber um telefonema do Mário Lúcio Vaz, da TV Globo, dizendo que eu estava sendo escalada para fazer Chico City. Aí eu achei que era tudo uma grande brincadeira, que era tudo uma grande piada, que aquilo ali, eu falei assim, para com isso. Eu já estava com 19 anos, eu falei, gente, para com isso. Tava na véspera, assim, de me casar, estava a ponto de me casar, já noiva para me casar e tal. Aí, bom, fui lá, né? O Mário Lúcio, não, eu sou o diretor, entendeu? Eu recebi um papel do Chico Anísio dizendo que você vai fazer um personagem com ele. Você vai fazer a filha do Severino Pandolé. Então, você tem que estar segunda-feira, às 9h da manhã, no Teatro Fênix, para gravar. Aí eu falei, eu nunca tinha ficado na frente de uma câmera, nunca tinha feito nada, não tinha feito tablado, como te falei, e 2 peças na escola. E aí fui e fiz. E foi sucesso. E aí, depois, ele criou um outro personagem para eu fazer, mas aí eu disse, tio, eu preciso me formar em medicina. Ele falou, então tá bom, minha sobrinha, vá. Mário Lúcio queria assinar um contrato comigo, assinaram um contrato comigo. Eu falei assim, eu não quero, eu vou terminar a medicina. Eu estou no 2º ano, entendeu? Eu vou seguir em frente. Aí me casei, chegou no 4º ano, eu estava já grávida do Henrico, meu filho mais velho. E aí eu disse para ele assim, eu estou grávida e tal. Ele falou assim, escrevi um personagem maravilhoso para você. O Chico Anísio falou. Eu falei, como? Eu falei, não, você vai fazer um teste. Você não quer ser testada? Então você vai ser testada. Vai fazer um teste com Carlos Manga. Aí eu falei, mas eu não quero fazer nada. Ele falou assim, não, você vai fazer um teste com Carlos Manga. Você vai fazer um teste. Você vai fazer isso por mim. Vai pelo menos fazer o teste. Se você não passar, tudo certo. Aí eu fui lá, fiz o teste com Carlos Manga, passei. O personagem veio, que era uma hippie chamada Leilinha, que namorava um português. Ela filosofava sobre a vida e ele era encantado por ela. E esse personagem eu fiz comercial do banco, que naquela época era Banco Nacional, hoje é Unibanco,
né? Mas era o Banco Nacional do Guarda-Chuva, né? E eu fiz muitos comerciais e comecei a ganhar dinheiro. E o meu marido, Alfredo, estava fazendo mestrado e doutorado em cirurgia geral, entendeu? Então não tinha dinheiro. Então quem é que segurava a onda da casa era eu, entendeu? Com um filho pequeno, né? Com bebê e tal. E aí a gente com bebê, eu podia pagar a babá enfermeira, que a gente não pôde ter quando o Henrico nasceu. Quer dizer, algumas mordomias. E continuava fazendo medicina. E foi aí que eu me formei e fiz o primeiro ano de residência. Eu não fiz o segundo ano de residência. Eu não terminei a residência. Aí o Alfredo, que Deus o tenha, que ele deve estar num bom lugar, ele virou e falou: eu casei com uma médica, eu não casei com uma atriz. Aí eu falei: você tem certeza do que você está falando? Aí ele falou: tenho, então eu estou indo embora. Caraca. E aí me separei, eu com um filho de 1 ano e pouco, entendeu? Decidindo se ia fazer medicina, se ia fazer... Tudo. Aí continuei na residência. Aí um dia o doutor Stanislau Kaplan, um grande clínico, que era o meu sponsor na residência médica, eu já estava fazendo muito sucesso. Era assim, dava autógrafo na rua, aquelas coisas. E aí eu fui atender no pronto atendimento do Hospital do NPS de Ipanema, e aí a moça falou assim: você não trabalha na televisão? Aí eu falei: não, é minha irmã gêmea. Era assim que eu burlava as coisas. E aí ele virou para mim e falou assim: a doutora Maria Lupicínia, a senhora tem que escolher. Ou a senhora será uma médica, que eu sei que será uma excelente médica, porque a senhora é muito estudiosa, tem uma qualidade muito boa dentro da medicina, ou a senhora será uma atriz. Então a senhora vai para casa e pense. Aí eu falei: caramba. Aí pensei. Voltei no Hospital de Ipanema, me despedi de todo mundo, ninguém entendia nada. Me lembro que tinha um chefe meu, que era o Dadinho, Carlos Eduardo, que a mulher dele depois virou atriz também, que é muito engraçado, a Ângela Rebelo, até ela faleceu ano passado. Ela tem a filha dela, as filhas dela, Lali e Lalu, que são gêmeas, e uma outra, que é a Estelinha Rabelo, que é uma grande atriz, faz teatro, premiada e tal. A Estelinha eu conheci na barriga da Ângela, né? E aí foi muito engraçado, que aí o Dadinho virou para mim e falou: Sininha, tem que ser, vou ficar com muita saudade de você. Porque no plantão do Dadinho a gente fazia 1001 com chegava assim, às vezes, estagiários de enfermagem, eu caía no chão, fingia que estava tendo um ataque epilético. A doutora está tendo um ataque epilético, o Dadinho chamava a enfermeira: você não sabe segurar. A gente fazia cada semana a gente arrumava um personagem para um grupo novo de estagiários, para poder assustar, de enfermagem ou de laboratório, ou pessoal da UTI também, porque eu dava plantão na UTI também, né? Então, passar o tempo, né? Tem que passar o tempo, aquela coisa que não terminava nunca. Mas aí então foi que eu larguei de vez e aceitei o contrato da TV Globo, que estava lá me esperando, só esperando eu me decidir. E foi assim que tudo começou. Aí você tem 2 personagens na vida, a Sininha de Paula e a doutora Maria Lupicínia. A doutora Maria Lupicínia Giliotti Guarischi, que ainda era com o nome do Alfredo. Agora, mudando um pouquinho de temática, né? Falar um pouco sobre tecnologia. Qual você acha que assim, são os principais avanços tecnológicos que estão impactando na produção, na distribuição dos filmes hoje em dia? Não, eu digo o seguinte: a gente tem o cinema antes e depois da tecnologia, né? Porque, na realidade, era tudo muito artesanal, né? Eu ainda conhecia esse cinema artesanal, porque quando eu fiz New York Film Academy, para aprender a fazer cinema,
né, a gente ainda tinha o negativo, a gente tinha, se por acaso você tinha que revelar, você ia para a moviola, você montava, né? E aí era todo um processo artesanal. Aí começaram a ver os efeitos especiais. Os efeitos especiais, eles foram o primeiro movimento da tecnologia dentro do cinema, na minha opinião. Porque você filmava em película e você tinha que fazer a intermediação digital dele. Para poder entrar dentro do computador, para fazer os efeitos dentro do computador e depois voltar para a película. Então, a gente revelava, né? Aí fazia intermediação digital. Na intermediação digital dentro do computador, a gente fazia os efeitos, montava os efeitos, fazia tudo, e depois fazia a cinescopagem, que era voltar ele a ser película de novo. Película de novo, entendeu? Esse foi o primeiro movimento assim importante que eu senti do cinema e que deu muitas possibilidades de você fazer muitas coisas incríveis, né? É tão engraçado que hoje, quando a gente vê os filmes feitos lá atrás, que a gente vê como eram primários efeitos, mas tinha que fazer toda esse processo, né, tecnológico, que não existia. Né? Aí veio o digital. Veio o digital. Era muito engraçado, porque aqui no Brasil a gente tinha muito pouco conhecimento e possibilidades. Então, eu me lembro que Daniel Filho colocava a câmera assim do outro lado do estúdio. Os atores estavam quase que a 5, 6 metros fazendo a cena. E a câmera ficava aqui, que era para poder porque as câmeras digitais, elas ainda... A gente não tinha lente fixa aqui, a gente não tinha as coisas que já tinham nos Estados Unidos, né? Então, a gente tinha que afastar muito para poder desfocar o fundo, porque a câmera digital, ela lia o poro da sua pele, entendeu? Então, assim, como é que a gente vai maquiar as pessoas? Como é que a gente vai fazer? O digital deu um susto. Nas novelas era um problema, porque a gente via o cenário mal pintado atrás. E tudo que era cenário virava cenário mesmo. E antes a câmera analógica, ela disfarçava isso aí. Então, como a gente tivemos as primeiras 2 câmeras digitais para fazer o seriado Mulher, que eu fiz com o Daniel, ele fazia isso, ele colocava a câmera do outro lado do estúdio e aí ele fechava no foco e aí, então, o fundo desfocava mais. Então, isso dava uma sensação de cinema. Era uma sensação. Porque a gente que estava acostumado a trabalhar com película, a gente não tinha esse problema, porque na película, quer dizer, na câmera de cinema, a gente tinha todas as lentes fixas. A gente trabalhava com tudo isso. Aí parou, pega o negativo, bota dentro do saco preto, entra todo mundo dentro do saco preto para tirar. Enfia a câmera dentro do saco preto, bota. Era uma coisa que era muito gostoso. Todo mundo dizia assim, a gente vai sentir falta disso. Hoje em dia ninguém mais sente, porque as câmeras digitais vêm com uma tecnologia muito avançada, com uma qualidade de software e de hardware, de tudo que está dentro dela, de wear ali dentro, que é uma coisa incrível, entendeu? As Alexas hoje, nossa senhora, loucura. Fazem coisas que até Deus duvida. E tem Alexas mini, tem gigantes. Entendeu? Tem gigantes, tem de todos os tamanhos, tem para você botar, para você fazer câmera na mão, entendeu? Tem tudo. E não tem mais cabo. Coisa que tudo tinha cabo, porque, por exemplo, na câmera de cinema, você tinha que alimentar o vídeo assiste para que você tivesse uma imagenzinha, porque senão era um voo cego, era um voo do diretor de fotografia. O diretor de fotografia ia na câmera, ele olhava, aí ele via, ele enquadrava, aí o diretor ia lá, olhava, entendeu? Aí fazia-se, né? Atenção, vai rodando. Rodamos para o som, rodava som, câmera, rodou câmera, aí dava um tempinho para dar a ação, para ter um número de frames de negativo queimado para poder não interferir
na cena que a gente estava fazendo. Era todo um jeito de fazer, né? E que é muito bom também. É muito bom. Às vezes eu sinto saudade. Dá outro efeito também, né? Às vezes eu sinto saudade de vou fazer um trabalho, sei lá, vamos fazer em Super 16. Mas aí tem problema de laboratório, que aí laboratório só tem na Venezuela ou na Argentina. Aqui no Brasil até ficou muito barato, mas é porque saíram todos, né? Sim. Não tem trabalho. E aí acaba que fica um custo maior, porque você vai ter que se transportar para outro lugar. Outro lugar. E depois vai ter que fazer a mesma coisa, vai ter que fazer a intermediação digital. Mesmo assim, eu fiz algumas coisas na televisão em Super 16. Super 16, mas sem áudio, sabe? Com uma câmera de cinema mais pequenininha, uma Bolex, né? Uma coisa que tem aquele barulhinho, aquele barulho que aí não pode ter áudio nenhum. Aquele barulho do rolo do filme passando, né? Mas é isso. Eu acho que isso foi uma grande modificação, né? Fora disso, claro, né, a qualidade dos computadores de montagem e de efeitos visuais. Isso aí é num crescendo a cada dia, a cada momento. Cada momento surge um software diferente, surge uma coisa diferente, E hoje em dia com a inteligência artificial também facilita milhões. Aí eu te digo que os autores estão desesperados e alguns atores também. E os dubladores mais ainda. Né? Porque se eu consigo colocar a voz do Chico Anísio numa inteligência artificial do Chico Anísio, eu faço um show do Chico Anísio. Entendeu? E ele já está morto. E até onde você consegue ver isso com direito autoral, né? Porque exatamente. Você meio que perde, né, nesse lugar. Mas, de certa forma, ajudou muito com a distribuição, né? Facilitou muito a distribuição. Hoje em dia, você manda uma coisa aqui e chega lá no outro lado do mundo super rápido. Não, tudo agora, né? Não tem nada, né? É muito engraçado, né? Porque antigamente, a gente, quando existia o controle mestre da TV Globo, que colocava as fitas, né? Para o canal 4 entrar no ar, para entrar na rede, né? Marcelinho sabe disso. O canal 4 entrava no ar em rede, né? Porque era Rede Globo, em rede nacional. Então, dependia da gente. Terminava a novela no Projac, saía correndo o pobre desgraçado até o Jardim Botânico, chegava lá com a fita para jogar no canal 4, para entrar na rede, para distribuir. Agora não, a gente manda o sinal. Muito mais rápido, manda mais o fácil. Sinal. Então, com isso, o que aconteceu? Os diretores ficavam até o último minuto do segundo tempo. Meu Deus do céu, a novela das 8 vai entrar no ar. Não, calma, dá tempo. Não tem que levar a fita. Não. Aí o cara lá do controle mestre ficava, pelo amor de Deus, o sinal não chegou aqui. Eu falei, o sinal não chegou porque não está pronto. E vai ficar pronto. Roberto Talma era o rei de fazer isso. Dava o primeiro bloco da novela e ficava, enquanto estava tendo o primeiro bloco, ele acertando as últimas coisas do segundo bloco, que ia daquela novela das 9, que estreava com tudo. E não tinha uma frente grande, então o público dava o feedback para que o projeto pudesse ser modificado ao longo. Diferente do que hoje. Hoje você grava uma novela já com 20 capítulos e termina ela um mês e meio antes. Né? Salve-se quem puder. E quais acho que são os maiores desafios assim, dessa comunicação rápida? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que desafio não tem. O que tem é uma coisa invasiva. Né? Era isso que eu queria dizer, porque eu fui de uma juventude que a gente não tinha rede social, não tinha celular. Então, o máximo que a gente tinha era uma coisa chamada Teletrim, entendeu? Você nem que isso. Tocava, você via, meu Deus do céu, o telefone lá que eu via, ligue para a central. Aí você tipo ligava, page. É um page. Aí você ligava para a central e dizia, minha filha, ligue para casa. Aí a gente ficava, será que eu vou ligar ou não vou ligar? Dependendo de onde eu estava na situação, eu não ligava. Aí, dependendo de onde eu estava, eu ia para um canto e ligava, mãe, está tudo bem, está tudo tranquilo, não sei o quê. A gente enganava. Eu chamava aquilo de coleira
de coleira de filho, né? Eu dei teletrim para os meus filhos, não adiantava nada, eles não respondiam. Não respondiam, era a mesma coisa. Então, mas eu sou dessa geração que não foi balizada e nem foi espiada pelo celular. Agora a gente tem isso também, né? Porque toda tecnologia ela tem dois lados, né? Ela tem um lado muito bom que te permite, hoje eu falo com a minha irmã na Suécia todo dia, né? E antigamente não, minha irmã mora 34 anos na Suécia. Minha mãe chorava muito. Quando ela ligava uma vez por mês, reunia a família toda para falar com ela no telefone, todo mundo rapidinho. Aí a minha mãe desligava, ela ligava, mandava ela desligar para minha mãe ligar, para poder minha mãe pagar a conta e não ela pagar a conta. Então, agora, ao mesmo tempo, né, você é monitorado. 24 horas por dia. Inclusive pelos algoritmos, né? Sim. Então, os algoritmos sabem, inclusive, o que você pensa. Às vezes você falou com alguém alguma coisa, você olha no seu Instagram, tá lá o anúncio do que você estava falando. Exatamente. É isso aí. Então, a tecnologia tem isso. Sim. Agora, para finalizar, vou continuar puxando esse gancho de redes sociais. Você, toda hora fazendo live, super antenada nessas mudanças das redes sociais, sempre postando no TikTok. Tem o lado bom, que isso, de certa forma, dá um engajamento, mas eu acho que também pode trazer uma certa ameaça, né, para os streamings, não, porque hoje em dia os streamings são basicamente conectados com as redes sociais, mas com o cinema, com a televisão, de certa forma, pode ser uma certa... É uma faca de dois gumes, entendeu? Por exemplo, a gente, antigamente, podia dar opinião, né? A gente podia ser seres que dão opinião. Hoje em dia, se você der uma opinião na rede social, você pode ser canceladíssimo, né? Eu não tenho medo de ser cancelada, não, porque, na realidade, o que eu falo com conhecimento. Entendeu? Até já me perguntaram sobre o que aconteceu com o negócio da Bia. Do BBB. Gente, da Bia do BBB. Eu fiquei com muita pena da menina. Eu vi a menina apresentando um quadro de mania que, para mim, era um quadro de mania. Eu não acompanhava o BBB o tempo todo, então também não sabia que aquilo fazia parte ou de um personagem que ela criou, ou se ela não criou, se foi o jeito dela ser mesmo, ela é maluca assim mesmo, tá tudo certo. Cada um é maluco do jeito que quer ser. Eu também sou maluca. E aí eu disse a minha opinião, né? Aí eu dividi. Você não pode falar isso porque você não é médica. Aí eu dizia, eu sou médica. Você não pode falar isso porque você não conhece. Ai, para com isso, não sei o quê. Aí me xingava. Aí tem os haters. E tinha galera que concordou com o que você falou também. Tinha também. Tem de um tudo. Eu acho que a rede social, ela é muito útil em várias coisas. Por exemplo, se você tem um produto que você quer vender, na rede social, você consegue, se você é um bom vendedor, com a sua palavra e com os posts, com as coisas, você consegue vender o seu produto. Mas você também pode não vender o seu produto de jeito nenhum se você é um mau vendedor. Entendeu? Antigamente, você ficava por detrás da parede, né? Você não aparecia. Seu produto estava lá, a pessoa ia na loja, se quisesse comprava, se quisesse não comprava. Você anunciava na televisão, você fazia um comercial, ok. Hoje em dia, a rede social é esse canal do comercial. Tanto que acho que impactou muito a rede social inicialmente os grandes anunciantes, né? Porque até eles entenderem que eles tinham que anunciar também na rede social e não só na televisão. Apesar de que dizem assim, televisão aberta morreu, não. Eu falei, eu acho que ela está, inclusive, em ascensão agora. Porque o streaming veio com tudo, pá, né? Veio bombástico. E aí fez uma coisa assim, a TV aberta fez assim, né? Aí todo mundo, correu para o streaming. Mas agora está todo mundo voltando para a TV aberta. Porque o streaming não está conseguindo descobrir o que é que o brasileiro gosta. O brasileiro é procedure, né? Ele gosta de acompanhar. Ele gosta de procedure. Ele gosta de novela. Gosta de novela. Então, se você fizer da sua série uma novela, ele vai ver. Senão, ele não vai ver. Entendeu? Ele gosta de... A gente gosta de reality show, que nada mais é do que uma novela do fato real. Eu gosto de
de reality show. Não posso dizer que eu não gosto, não, porque eu gosto. Às vezes não assisto todo dia, mas assisto o máximo que eu posso. Então, acho que a rede social ela tem esses dois lados. Eu não sei o que será no futuro. Estou pensando assim, o que é que eles vão inventar? Entendeu? Porque eu acho que deu uma baixa agora, o streaming, a gente ficou mais seletivo. No canal de streaming que a gente quer ver, que realmente tem um conteúdo que a gente quer ver, né? A Netflix, eu acho que está entendendo como é esse negócio, que eu só dou, e o meu retorno é menor, porque eu não tenho assinantes suficientes para abastecer esse meu gasto. Assim eu vejo, assim eu observo. É a minha conclusão. Nunca ninguém me disse isso. Mas é o que eu observo em reuniões, em coisas. Essa junção de canais que estão tendo, assim, cada vez mais, né? Está juntando a HBO Max virou Max. Essa junção é para ter mais assinantes, né? E você, com essa assinatura, conseguir assinar mais canais, né? Então, assim, agora a própria Disney, né, juntou todos os canais dela. Juntou Disney, Star Plus, Pixar, Marvel, tudo junto. Acho que History Channel, entende? E Fox, está tudo no mesmo pacote. E também fazem pacote com a Globoplay, porque é o link que eles têm com o Brasil. Com o Brasil. Então, eu acho que a TV Globo ainda é uma grande televisão, uma grande potência e uma grande produtora de conteúdo, né? Ela agora está se readequando a esses orçamentos. Processo de transição. É difícil, viu? Porque, na realidade, eu sou da época que você vinha com uma boa ideia, né? Aí chegava, aí o Boni dizia, vamos fazer amanhã. Era tudo aceito. E era tudo aceito. Fazia. Não deu certo. Calma. O público ainda não entendeu. Deixa ele entender. Dava o tempo do público entender. Agora não. Se uma coisa não vai bem, imediatamente ela é cortada. Entendeu? Não tem esse tempo mais. Que era o tempo do espectador que estava acostumado naquele horário ver aquilo, entendeu? Ligar no canal, vai estar às 7 horas, vai começar a novela tal. Exatamente. Aí depois vai ter o Jornal Nacional, aí depois vai ter novela das 20, que era das 20, né? Virou agora 9. Das 9. Aí depois vai ter um programa de linha, depois do programa de linha vai ter um outro programa de linha, tinham 3 horários de programa de linha. Quer dizer, tinha muitas possibilidades, a gente já era muito rico, sempre fomos muito ricos e muito exigentes, né? O brasileiro, ele não gosta de qualquer coisa, não importa a classe dele. A classe C de água segura tudo? Não segura. Não segura que ela olha aquilo, para ali, fica olhando. Gosto dessa novela, não. Gosto, não. Essa moça aí não acredita em nada que ela fala. E vai embora e aí pronto, acabou. Entendeu? Sim. Ela não acredita, ela fala com a vizinha. Tá vendo? Muito chata aquela novela. Fica todo mundo falando a mesma coisa. E a novela vendia sonho, né? A novela vendia aquilo que nós, almejávamos, pobres brasileiros, não tínhamos, né? Então, isso também dava um descanso. Um conforto, né? Agora é mais a realidade. Ninguém aguenta mais ver a desgraça na televisão. Aí tem o tiroteio. Tem um tiroteio na comunidade e tem um tiroteio na televisão, entendeu? Antigamente, pelo menos, tinha o tiroteio na comunidade, mas ela olhava e via o romance, via ela dando certo, entendeu? A ascensão dela, sabe? As coisas melhoravam, aconteciam, tudo era possível. Normal, né? Evolução. Sim. Temos que entender. Temos que entender que agora, daqui para frente, é só mais, né? Tudo vai ser diferente. É isso. Acabou. É isso? Acabou? Acabou. Obrigada, Zininha, por ter vindo. Respondi tudo que você queria ou deixei de falar alguma coisa? E vamos finalizar aqui o episódio de hoje. Obrigada, Zininha, por ter vindo. E é isso. Se você gostou, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber a notificação. E é isso. Beijos.